Olá pessoal do Matemática Notória, agora vamos fazer a questão 4 da prova da ESA 2009. A soma dos dois primeiros números inteiros do domínio da função definida por g de x igual a 1 dividido por raiz de 9 elevado a 2x menos 1 menos 3 elevado a menos 2x mais 4 é, bem, a soma dos dois primeiros inteiros do domínio, né? Então, temos que calcular o domínio dessa g, certo? Repara o seguinte, que aqui embaixo não pode ser zero, tem que ser algo diferente de zero, não podemos dividir por zero, certo? E dentro dessa raiz não pode ser algo negativo, né? Porque essa função aqui, ela está nos reais, né? Então, dentro dessa raiz aqui, pessoal, tem que ser 9, 2x, melhorar essa letra aqui, 9, 2x menos 1, menos 3 elevado a menos 2x mais 4, isso tem que ser o quê? Maior que zero. Por que maior que zero? Porque aqui a gente já tem essa expressão sendo positiva e sendo diferente de zero, porque não é maior ou igual, né? E é tudo o que essa função quer para existir, né? É isso aqui ser maior que zero e diferente de zero, para não dar raiz de zero, que dá zero. Bem, então, aqui a gente tem uma inequação exponencial, né? Passa esse 3 para cá, ó. A gente vai ter 9, 2x menos 1 maior que 3 menos 2x mais 4, certo? Agora vamos se atentar a algumas situações interessantes aqui. Podemos reescrever esse 9 como 3 ao quadrado, não podemos? 3 ao quadrado, que é 9, né? Parêntese 2x menos 1, certo? Isso é maior que 3 elevado a menos 2x mais 4. Aqui a gente tem uma propriedade de potência, não é? Se a gente tem uma base a elevada a x, parêntese y, isso é a mesma coisa que a elevada a x vezes y, certo? Só que temos que se atentar ao seguinte, a elevada a x elevada a y é diferente, certo? De a elevada a x, parêntese, elevada a y. E isso daqui, essa situação não é igual a essa, é diferente, tá? Isso aqui é x elevado a y. Nesse caso é a elevado a x e depois elevado a y. Bem, dito isso, pessoal, então a gente pode reescrever isso multiplicando, né, essas duas potências aqui, certo? Isso implica em 3, 4x menos 2, certo? Que eu vou fazer uma distributiva, né? Multiplico o primeiro e depois o segundo. Maior que 3 elevado a menos 2x mais 4. Bem, agora a gente tem aqui uma inequação, né, exponencial. E a gente tem que tomar cuidado e falar algumas considerações aqui. Se eu tenho a elevado a uma função aqui de x, por exemplo, a elevado a x ao quadrado, alguma coisa desse tipo. Isso é maior que a elevada a uma outra função, a elevado a x mais 1, ou a elevado a x ao quadrado, enfim. O a, sendo a maior que 1, isso aqui implica o quê? Que f de x é maior que g de x, certo? Só que, se eu tenho a mesma situação, a elevado a f de x maior que a elevado a g de x. Se o a está entre 0 e 1, ou seja, ele é uma fração, né? Por exemplo, meio, 1/3, ele está entre 0 e 1. Isso aqui implica que vai ser f de x menor que g de x. Repara que eu inverti a inequação, né? Então, se você tiver uma inequação, exponencial, você tem que tomar cuidado com isso. Só que, podemos também, se vocês não quiserem lembrar disso, vocês podem reescrever uma inequação de base fracionária entre 0 e 1, dessa forma aqui, por exemplo. Se você tiver 1/3 elevado a x ao quadrado mais 1, e isso é maior que 1/3
elevado a x. Bem, se vocês não quiserem se recordar que tem que alterar, então sempre coloquem isso numa base maior que 1. Como é que eu faço isso? Inverto isso aqui, 3 elevado a menos 1 elevado a x ao quadrado mais 1. Maior que 3 elevado a menos 1 elevado a x. E aí vocês multiplicam 3 menos x ao quadrado menos 1 maior que 3 a menos x. Aí beleza. Agora você tem uma base maior que 1. Isso aqui implica que menos x ao quadrado menos 1 é maior que menos x. Tudo bem. Pode fazer assim também. Ou pode já daqui já colocar, implica que x ao quadrado mais 1 é menor que x. Também. Isso aí você inverteria essa inequação. Bem, explicado essas coisas, vamos resolver a questão agora, tá? O que a gente tem na questão? Uma base, certo? Maior que 1. Então, a gente mantém essa inequação do jeito que ela está. Vai ficar 4x menos 2 maior que menos 2x mais 4. Certo? Então, isso implica, eu passo o menos 2x para lá e o menos 2 para cá, tá? Vai ficar 4x mais 2x maior que 4 mais 2. Aqui vai dar 6x e 6, certo? 6x maior que 6, ou seja, passa o 6 dividindo, a gente vai ter o quê? X maior que 1. X maior que 1. Mas ele não quer o domínio, ele quer a soma dos dois primeiros números inteiros do domínio. Bem, os dois primeiros inteiros do domínio, acima de 1, é 2 e 3. A soma dá 5. Resposta 5, letra E. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço.